Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, casos criminais e vlogs. Então se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e seu comentário, principalmente agora no comecinho do vídeo, que isso ajuda muito. E sem mais delongas, pega sua pipoca, sua água com açúcar. Se tiver muito frio, pega o seu cobertor e vamos para o nosso caso de hoje. Maria Barbella nasceu em Ferrandina, na Itália, em 24 de outubro de 1868. A sua família imigrou para Mulberry Bend, Nova York, em 1892. Depois de viver nos Estados Unidos por quase um ano com a sua família, Maria então conheceu Domenico Cataldano, que era um italiano da mesma região que ela, e eles passaram a conviver bastante. Ela trabalhava em uma fábrica e todos os dias passava pela barraca de engraxantes de Domenico. Maria e Domenico passavam muito tempo juntos, mas Maria mantinha esses encontros em segredo do seu pai, muito protetor, Michael. Mas o pai de Maria acabou por descobrir esse segredo não faz muito tempo e proibiu extremamente Maria de voltar a ver esse rapaz, que infelizmente ele não recebeu as coisas muito bem, então ele continua a perseguir Maria até que ela aceitasse voltar a se encontrar com ele, mas assim, de uma forma até bem questionável. Até que um dia, já com muita confiança, Domenico levou Maria para uma pensão, onde supostamente a drogou com a bebida que ele comprou e em seguida abusou dela intimamente. Quando Maria percebeu o que havia acontecido, Maria então disse a Domenico que eles deviam casar-se, já que ela tinha essa parte bem tradicional e bem enraizada dentro de si, sabendo que isso seria uma grande desonra para sua família caso isso não acontecesse. Domenico então mostrou-lhe um talão de cheques de $400 e lhe disse que sim, que eles fariam isso, e ele só precisava de um pequeno tempinho. Maria continuou a morar com ele na pensão e Domenico continuou a adiar o casamento por vários meses. Na verdade, ele já era casado com uma mulher na Itália e tinha muitos filhos com ela. O código de honra tradicional do sul da Itália estava profundamente enraizado em Maria. Ela sabia que a sua família seria alvo de vergonha pública dentro da comunidade italo-americana se Domenicana deixasse solteira. Maria ficou extremamente devastada quando Domenico simplesmente apareceu na pensão, que é onde eles viviam, e simplesmente lhe disse que já não queria mais nada desse relacionamento e que ele simplesmente pegaria e voltaria para a Itália. E que ela devia sair da pensão e voltar para a casa dos pais ou onde ela quisesse ir. Maria, então, muito triste, voltou para a mãe dela e contou exatamente tudo o que o Domenico disse. Domenico, então, foi confrontado pela mãe de Maria, que obrigou-lhe a casar com a sua filha, já que ele desonrou-a e ainda continua a viver com ela em promiscuidade. Porém, Domenico disse que só casaria com Maria se a família de Maria desse $200 para ele. Na cidade de Nova York, em 26 de abril de 1895, aproximadamente às 9 horas da manhã, Domenico jogava cartas em um bar na rua 13 Leste e planejava embarcar em um navio com destino à Itália naquela tarde. Porém, Maria entrou no bar e houve uma breve briga entre o casal. Até que em algum momento durante a discussão, Domenico então grita na cara de Maria que só um porco se casaria com ela. Muito enraivecida por ouvir isso, Maria sacou uma navalha da sua bolsa e rapidamente cortou então a garganta de Domenico, sem lhe dar a oportunidade de gritar, se defender ou qualquer outra reação que ele pudesse ter. Domenico então cambaleava até a porta sem entender propriamente o que se passava, mas cheio de dor, empurrando Maria e as mesas. Maria chegou até a cair nessa situação. E ele saiu do bar. Apesar de ele estar a espalhar sangue por todos os lados, ele finalmente conseguiu chegar à Avenida A, onde ele cambaleava bastante até que ele escorregou na sarjeta, onde acabou por morrer. Maria foi presa e colocada no The Times, que era antigamente uma parte do jornal de New York Times, que era especificamente sobre esse tipo de manchetes. Ela foi presa por 2 anos e meio. O julgamento começou em 11 de julho. Esse caso gerou controvérsias porque os italianos sentiram que o veredito foi injusto,
já que não havia nenhum italiano no júri. Na época que ela foi presa, Maria não conseguia falar nem entender propriamente muito bem o inglês, mas ela de alguma forma com um tradutor conseguiu explicar exatamente tudo o que tinha acontecido, apesar de talvez não lhe terem entendido muito bem o contexto e tudo mais. Apesar dos júris terem tido assim bastante empatia por ela e simpatia pelo que tinha acontecido com ela, eles tinham que se basear nas evidências do que tinha, que era o facto daquela mulher ter assassinado um homem que viveu com ela durante um bom período de tempo numa pensão, e chegaram à condenação de ser prisão perpétua. E lembrando que naquela época em Nova York tinha a pena de morte, então infelizmente não tinha muito o que se fazer por Maria. O júri declarou Maria culpada e a enviou para a prisão de Sing Sing, onde foi condenada então à morte. Muitos reclamaram com o governador Levi Morton sobre a situação como foi tratada, mas parecia que nada poderia ser feito. Durante um bom período de tempo, a comunidade italo-americana e Maria e os seus advogados tentaram recorrer e protestar sobre a sua condenação, já que eles entendiam o facto da desonra, até que Maria conseguiu então um recurso que a possibilitou a um segundo julgamento, onde o advogado tinha uma estratégia diferente. A ideia era mostrar que Maria não propriamente defendeu só foi uma causa de justiça, mas sim foi uma mulher que foi desonrada por ela ter sido abusada e que ela simplesmente cometeu o caso como se fosse uma autodefesa após um breve episódio de síndrome de Estocolmo. Maria, nesse período de tempo, foi considerada inocente nesse segundo julgamento e ela foi libertada. Ela decidiu então ir viver com os seus pais, já que ela não tinha propriamente onde ir, até que um pouco depois ela voltou a ser manchete na cidade local. Maria acabou por salvar então uma vizinha que acidentalmente se incendiou. Maria pegou um cobertor, molhou e foi sacudindo em cima da mulher que estava a arder em fogo. Posteriormente, Maria casou-se então 2 vezes, onde o primeiro casamento oficial de Maria, após a sua libertação, ela teve um filho. O seu marido e ela deixaram-se e ela então casou-se de novo até que ela morreu em 1950 aos 82 anos. Tendo deixado então um filho e o seu casamento. O nosso caso foi bem curto hoje, mas eu achei bastante importante trazer, já que Maria foi considerada a segunda mulher a ser executada na cadeira elétrica, pelo menos a ser condenada, já que ela não morreu graças a isso. Mas é isso, nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, que isso é bastante importante. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais também, e nos vemos no próximo vídeo.